Pessoal, bom dia. Vamos para mais uma videoaula e como eu falei no final da videoaula anterior, nós vamos continuar exatamente do ponto onde nós paramos para não dar uma sobrecarga de informação e nem estourar os 20 minutos de vídeo. Para quem não está lembrando, na videoaula anterior nós falamos do histórico da tabela periódica e começamos a analisar as suas estruturas, como é que ela está montada, como é que ela está construída. Falamos de períodos, famílias, grupos, né? E estabelecemos aí algumas regrinhas para períodos, famílias e paramos exatamente na classificação das famílias em famílias representativas e famílias de transição, das quais eu vou falar agora com um pouco mais de calma e tranquilidade. Veja, as famílias representativas vão ter uma aplicabilidade muito maior dentro do nosso contexto aqui do ensino médio. Por quê? Porque os elementos que estão presentes nessas famílias estão mais contidos nos compostos aqui mencionados. Então as famílias representativas vão aparecer muito mais do que as famílias de transição. Daí a importância, pessoal, da gente conhecer as denominações dessas famílias. Porque assim, eu acredito, eu nem mencionei isso no vídeo anterior, porque eu julguei ser uma informação superficial, mas vamos falar aqui agora para não passar batido. Todo elemento químico é localizado na tabela periódica mediante o quê? Um período e uma família. Ou seja, se eu quiser saber qual é o elemento que está no período 2, família 17, eu vou lá na tabela e olho, período 2, família 17 e vejo quem é. Ou o contrário, se eu quiser saber onde é que está localizado o elemento potássio, eu vou lá, olho o período e a família do potássio. Certo? Mas no geral, o que eu quero que vocês entendam? É que as famílias representativas, voltando para falar das famílias, elas recebem uma denominação especial em alguns casos, coisa que eu também julgo que a maioria de vocês já conheça, mas eu não posso partir desse pressuposto. Então o que é que acontece? Quem são as famílias representativas? Como nós dissemos, as famílias representativas correspondem a quem? As famílias dos blocos S e P, que são, consequentemente, as famílias 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Que transformada essa numeração na numeração utilizando a letra A, fica 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Parênteses, alguns livros eu já vi, né? Também denominam isso aqui de família 0 para a família 18. Tá certo? Então, se você sabe família 0, que família 0? Família 0 é família 18, família 8A. Tá no mesmo. Então, o que é que acontece? Algumas dessas famílias recebem denominações específicas, que por muitas das vezes, é por isso que eu ainda explico essa classificação, mesmo ela não sendo mais uma classificação muito utilizada, é por conta desses nomes. Que vem do quê? Geralmente da origem dos elementos. Onde é que eu quero chegar? Vamos entender o seguinte, que a família 1A vai receber o nome de metais alcalinos. A família 2A, por sua vez, vai receber o nome de metais alcalinos terrosos. Família 3, 4 e 5 não tem uma denominação específica, é só o nome do primeiro elemento. Então, por exemplo, se eu for olhar aqui na tabela, o primeiro elemento da família 13 é o boro. Então, a família 3A é a família do boro. A família 14 tem como primeiro elemento o carbono, tem a família do carbono. A família 15, o primeiro elemento é o nitrogênio, tem a família do nitrogênio. Beleza? Volta, portanto, a partir da família 16, os nomes especiais, que são família 6A, são os calcogênios.
Família 7A, os halogênios. E por último, a família 8A, chamada família dos gases nobres ou gases raros. Certo? Então, o nome dessas famílias é o principal motivo pelo qual eu ainda trabalho essa numeração alternativa das famílias, certo? Porque diversas questões fazem menção a esses nomes, tá certo, pessoal? Então é importante, Paulo, é importante saber esses nomes? É importante, pessoal. Muito importante saber a relação entre a numeração e os nomes dessas respectivas famílias, tá certo? Então, a respeito das famílias representativas, o que é que nós temos que lembrar? Quem são elas? Bloco S e bloco P. São as mais utilizadas na nossa conjuntura aqui do primeiro ano. E além de ter essa característica de S e P, elas recebem essa denominação em específico, de acordo com a numeração que eu acabei de mencionar. O outro pedaço que está faltando são as famílias de transição, chamadas famílias B, que estão representadas, como eu mencionei na aula anterior, né, pelos elementos da parte central da tabela periódica, mais as duas linhas que estão na parte de baixo, que correspondem respectivamente ao bloco D e ao bloco F da tabela periódica. Primeira coisa a comentar, né, é que o seguinte: os elementos de transição são chamados de elementos de transição externa e elementos de transição interna. Tem uma subdivisão nos elementos de transição. Quem são os elementos de transição externa? São os elementos, pessoal, que estão localizados no bloco D da tabela periódica. Ou seja, eles estão na própria tabela. Quem são os elementos de transição interna? São essas duas linhas que aparecem na parte inferior da tabela periódica. Paulo, não é o contrário? Não, não é o contrário. Cuidado para não falar besteira. Então, repito, elemento de transição externa são os que estão aqui na tabela. Transição interna, os que estão na parte de baixo da tabela periódica. Certo? Outra coisa que eu quero chamar a atenção é: perceba que a numeração das famílias B é um pouquinho diferente da numeração das famílias A. Certo? Não segue a mesma logística de numeração, e daqui a pouco, quando eu for mencionar a distribuição dos elementos de transição, vocês vão entender melhor por quê. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é essas duas linhas da tabela periódica, que ficam abaixo da tabela periódica, tem duas denominações em específico. A primeira, chamada família dos lantanídeos, e a segunda, chamada família dos actinídeos. Primeiro ponto, por que lantanídeos e actinídeos? Bem, o nome é em homenagem ou em referência, homenagem, nem sei se a palavra correta seria essa, ao primeiro elemento de cada família, lantânio e actínio. Porque no caso, pessoal, o que é que acontece? Por que essas linhas foram colocadas aqui embaixo? Porque esses elementos estão inseridos em um grupo específico da tabela periódica, que é exatamente esses dois quadrinhos aqui. Paulo, não entendi. Pessoal, perceba, preste atenção. Outra coisa que eu deveria ter mencionado na aula anterior é: se você quer entender tabela periódica, a maior dica que eu posso te dar é: esteja olhando para uma tabela periódica. Ponto. Porque é uma ferramenta que você vai utilizar. Paulo, eu não vou precisar decorar a tabela periódica? Olha, na minha opinião, não. Na maioria dos vestibulares, eles fornecem para ti a tabela periódica. Alguns não têm tabela periódica. Sinto muito dizer. Então eu vou ter que decorar. Decorar a tabela não é necessariamente a palavra mais correta de se usar. Você tem que aprender a usar. E é o que a gente está fazendo aqui. A gente está aprendendo as propriedades da tabela periódica. Por enquanto, as propriedades estruturais. Como é que ela foi construída. Daqui a pouco vamos falar das propriedades químicas da tabela periódica, né? Das propriedades periódicas e aperiódicas. Mas vamos por partes. Então, o que acontece? Esse quadrinho aqui está localizado aonde? Na família 3, período 6. Perceba que se você pegar a tabela periódica do teu livro, como eu disse na aula anterior, na página 80, esse quadrinho vai estar vazio.
Por quê? Porque nesse quadrinho é como se ele funcionasse, pessoal, eu sempre faço essa analogia, é como se esse quadrinho aqui funcionasse como uma gaveta. Quando eu abrir a gaveta, dentro daquela gaveta eu vou ter uma série de elementos, que são exatamente os elementos de número atômico 57 até o 71. E repito, é devido ao nome do primeiro elemento, né, que é o lantânio, que essa linha aqui recebe o nome de lantanídeos. Pessoal, atenção, veja o que eu disse. Todos esses elementos estão representados pela coluna 3, período 6. Pelo amor de Deus, não me conte isso como oitavo e um nono período, não. Não existe até o presente momento oitavo e nono período da tabela periódica. Vão existir muito em breve, provavelmente, quando forem descobertos novos elementos. Mas até o presente momento não tem. Então, repito, todos esses elementos da primeira linha estão representados por esse quadrinho. Semelhante ao que acontece aqui embaixo. Os actinídeos, que vai do 89 até o 103, todos eles estão inseridos no segundo quadrinho aqui, que corresponde ao quê? Coluna 3, período 7. Certo? Daí o nome elementos de transição interna. É como se eles estivessem dentro da tabela periódica. Lembrando que eu falei há poucos instantes, esses quadradinhos ali, esses quadrinhos funcionam como se fosse uma gaveta na qual todos esses elementos estão contidos. O que eles têm em comum? Nós já falamos também, todos eles terminam no subnível F ou formam o bloco F da tabela periódica, certo? Então, atenção com esses elementos. Então, muito bem. Recapitulando, já falamos de período, já falamos de família representativa, os nomes das famílias, famílias de transição, transição interna, transição externa. E estamos quase finalizando a parte estrutural da tabela periódica. O que é que eu quero lembrar aqui a vocês, além dessas características todas que a gente já mencionou, que não são poucas? Na aula anterior, no desenho que eu até apaguei no início dessa aula, eu tinha deixado o elemento hélio, que é esse elemento situado aqui, ó. E até disse na aula anterior no vídeo anterior, que eu iria mencionar o porquê dele estar lá. Veja, se você fizer a distribuição do hélio, ele só tem 2 prótons, consequentemente 2 elétrons no seu estado fundamental, ele termina em um S2. Paulo, mas essa parte de cá não é bloco P? Pessoal, lembre de que uma das regras das famílias ou dos grupos é que eu tenho que prestar atenção em que elementos que estão na mesma coluna, que elementos que estão na mesma família têm propriedades semelhantes. E é esse o motivo pelo qual, pessoal, o hélio está aqui. Ele é um gás nobre. Então não faria sentido nenhum se ele é um gás nobre, tipo S2. Teoricamente ele deveria estar aqui, na família 2. Mas ele não é um metal. Olha a família 2. São metais alcalinos terrosos. Então não faz sentido botar um gás nobre lá. Então eu tenho que ter essa certa flexibilidade na hora de analisar. Existem regras que se sobrepõem a outras e nenhuma delas funciona para 100% dos casos. Sempre vai ter uma bendita de uma exceção. Deixa eu te dar outra. O H. O H não é exceção? É. Ele está colocado na primeira família? Está. Mas ele não é um metal alcalino. E o que é que o hidrogênio é? Ele é ele, não tem uma classificação específica, mas um metal ele não é. Tanto que em algumas tabelas periódicas mais antigas, o H costumava aparecer aqui no meio, ou então aqui na família 17. Veja que coisa mais estranha. Mas repito, nenhuma regra, pessoal, ela vai funcionar 100% na tabela periódica. Sempre tem um caso ou outro que foi feito uma certa organização paralela para justificar aquela determinada situação. Tá certo? Muito bem. Dito isso, eu quero agora fazer 2 casos aqui com vocês que para alguns vestibulares
que não tem tabela periódica, essa informação agora aqui ela é primordial, que é o quê? Saber prever ou identificar aonde é que está o elemento com base na sua distribuição eletrônica. Paulo, como assim? Ora, nós não dissemos que o período determina a quantidade de camadas ou vice-versa? Nós não dissemos que a família tem a ver com a camada de valência? Então eu posso fazer uma conexão. Como assim? Por exemplo, onde é que eu quero chegar com a minha fala? Eu quero dizer para você o seguinte, vamos pegar aqui um elemento hipotético. Vamos pegar aqui o elemento cálcio. Vamos supor que você está fazendo uma prova de vestibular e você não tem uma tabela periódica. Ele falou do cálcio, deu o seu número atômico, ou pelo menos eu espero que ele dê o número atômico, porque se não der, aí a coisa fica bastante complicada. Mas vamos supor o seguinte, vamos supor que você não tem a tabela periódica e quer saber que características esse elemento tem, ou o que ele é. Bem, vamos fazer a distribuição do cálcio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, certo? Já deu? 2 com 8, 10, com 8, 18, com 4 não, com 2, 20, a camada 4. Bora lá, então eu não tenho tabela periódica. Como é que eu vou saber onde é que o cálcio está? Primeira coisa, esse elemento é de transição ou é representativo? Ah, eu sei lá, nós comentamos. Ele terminou com que subnível? Subnível S. Então eu já sei, pessoal, que esse elemento ele pertence a uma família do tipo A. Ele é um elemento representativo. Lembre, elementos representativos são quem? S e P. Transição D e F. Beleza? Então terminou com S, eu sei que é família A. Próximo passo. Quantas camadas ele tem? 1, 2, 3, 4 camadas. Significa dizer que esse elemento, isso aqui, vamos organizar aqui direitinho. Aqui vai ser a família. E aqui na frente nós vamos colocar o período. Se ele tem 4 camadas, eu já sei que ele é do 4º período. Já está definido, não tenho que contestar. Resta agora saber a família. Eu já sei que é da família A, porque terminou em S. De qual família? Aí, pessoal, é que vai a dica. Os elementos representativos têm a sua numeração indicada pela quantidade de elétrons na camada de valência. Paulo, como assim? Quem é a camada de valência desse elemento? 4s2. Paulo, eu não estou lembrando o que é a camada de valência, meu querido. Procura aí na lista, na playlist de vocês, o vídeo que eu falo de camada de valência. Tá certo? Lembre, eu avisei para você. Ah, agora eu estou com dificuldade em tabela periódica. Veja, faça uma avaliação aí se a sua dificuldade não é em distribuição eletrônica. Porque eu disse lá, ó, distribuição eletrônica é um conteúdo chave. Então se você está se embananando aqui, se complicando com S2, volta lá e revisa. Porque senão você vai continuar apanhando e vai apanhar cada vez mais do conteúdo. Tá certo? Então, ó, camada de valência 4s2. Quantos elétrons nós temos? 2. Significa dizer que esse elemento é da família 2A. Então, sem pegar na tabela periódica, eu sei que o cálcio está localizado na coluna 2A, 4º período. Pega a tua tabela periódica e confere, dá certinho. Tá certo, pessoal? Então, Paulo, com os elementos de transição acontece a mesma coisa? A mesma coisa, com um diferencial. No caso dos elementos de transição, ao invés de você olhar só a camada de valência, você olhar a camada de valência mais o número anterior. Paulo, como assim? Vamos fazer um exemplo com elemento de transição? Então, repito, como é que eu faço para encontrar a localização do elemento na tabela periódica? Faça a distribuição dele.
Terminou em S ou P, representativo. Quantidade de camadas é o período. Tá certo? O que mais? Se for representativo, é só olhar quantos elétrons ele tem na camada de valência. Tá certo? Vamos apagar aqui agora e vamos pegar um exemplo dos elementos de transição. Deixa eu pegar um elemento de transição aqui, eu vou escolher... Pronto, pode ser o zinco. Ou o escândio mesmo, tá mais fácil. Vou pegar o SC. Número atômico 21. Que inclusive eu poderia ter deixado a distribuição eletrônica para ganhar tempo, né? Mas tudo bem. Ó, vamos fazer. Como é que eu vou saber agora a distribuição ou a localização do escândio pela distribuição? Estourei um pouquinho o tempo, 5 minutos, mas vamos lá, não tem problema não. Só uma vezinha, né? Como é que eu vou fazer? Primeira coisa, distribuição eletrônica. Vou fazer agora, alguns de vocês disseram, Paulo, a distribuição tem que ser no diagrama? Não, eu disse a vocês que não precisa. Então, ó, vou fazer da outra forma. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1. Galera, atenção. Primeira coisa, ele é de transição ou ele é representativo? Terminou com o quê? Terminou com D. Se terminou com D, eu já sei que a família dele é uma família B. Ponto. Transição. Interna ou externa? Externa. Interna subnível F. Atenção. Beleza. Qual o próximo passo? Qual vai ser o período desse elemento? Aí é que eu tenho que tomar cuidado. E por esse motivo que eu prefiro fazer a distribuição da outra forma. Ah, ele está no terceiro período. Não. Ele está no quarto período. Poxa, Paulo, quarto período por quê? Tem 4 camadas, meu povo. Ó, primeira camada, segunda, terceira, quarta camada. Ele tem 4 camadas, então ele está no quarto período. Com relação à família. Paulo, e agora? Como eu disse para vocês, a diferença aqui é no representativo, o que é que tu faz? No representativo, tu olha os elétrons da camada de valência. No de transição, tu vai pegar o último e somar com o penúltimo. Então, quantos elétrons nós temos aqui? 1 aqui, 2. Então, ele está na família 3B. Tá certo? Tem essa diferençazinha aí na hora que você vai localizar um elemento de transição usando a distribuição eletrônica. Tá certo, pessoal? Então, ó, vamos encerrando a aula por aqui para não sobrecarregar mais. Já vamos aí para 25 minutos de aula. Qualquer coisa, postem as dúvidas. De novo, a turma de vocês, a turma do primeiro ano, tem sido a turma que menos tem postado dúvida. Consequentemente, eu entendo o quê? Que vocês estão entendendo o conteúdo. E assim eu espero. Mas, pessoal, eu repito, não fiquem com as dúvidas. Perguntem, questionem, a gente está aqui para isso. No mais, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.